Senhoras e senhores, bom dia. Dia 14 de outubro de 2024. Estou eu e o Lucas Dias. E ele vai traçar gabarito comigo hoje. Então o Lucas ele vai começar a entender aí a necessidade de se fazer gabarito. Ele é um aluno meu antigo que começou há um tempo atrás no método na escola. O plano é vitalício, mas daí acabou que por motivos pessoais não se dedicou, não conseguiu acompanhar o mercado, né, Lucas? E aí tá retomando agora. Mas vejam bem que é interessante ver que nós estamos começando por gabarito. Ele já sabe as coisas básicas, linha de tendência, falha de tendência, swing rally, tic-tac, coelhinho, topo e fundo. Deve ter algumas dúvidas, mas do ponto de partida do que ele já sabe, que é os atos básicos, ele já consegue sim traçar e ler um gabarito. E é o gabarito, que são esses traçados aqui que nós temos no gráfico, que liberam a minha mente para acompanhar outros ativos. Vejam bem, ó, tenho inúmeros ativos aqui, que hoje eu estou acompanhando 8 ativos, mas dá para acompanhar mais, ainda tem um índice brasileiro que abre só às 9. Esses traçados aqui tem que estar ou na tua mente, eles não precisam estar no gráfico, ou no gráfico. Então eu prefiro que eles estejam no gráfico, porque daí libero minha mente para ver vários ativos e o comportamento dos preços. Absolutamente todo método se comporta com suportes ou resistências, tá, Lucas? Tu já sabe disso. Então, suporte é o que impede ou dificulta os preços de caírem, resistência é o que impede ou dificulta os preços de subirem. Um suporte pode virar uma resistência pode virar um suporte. Tá? É necessário se comprar em suporte, então não se pode comprar aqui em resistência. É necessário se vender em resistência e não se comprar em suporte. Ou seja, nessa frase aí, traduzindo ela para você, as minhas compras têm que estar perto de suporte, mas tem que estar longe de resistência. O nome disso é range. O range é a distância entre o suporte e a resistência, é o que te dá o lucro, que é o risco-retorno lá, o ROI, o Return of Investment. Então, se eu estou comprando aqui, eu preciso de ter um espaço até aqui, significativo. Esse significativo é em pips. Não adianta eu falar, mas ali eu poderia ganhar $1.000. Né? O pip é $500 e são 2 pips. Então, não é o dinheiro que você tem que pensar, o dinheiro é o de menos no mercado, é o PIP. O PIP é como se fosse o código para fazer dinheiro. Pode falar. O suporte e a resistência ele tem que ser de aproximadamente quantos pips? Olha, eu não entro para pegar menos do que 20 pips, mas isso para um modelo de trade, para day trade. Pergunta boa. Olha só, aqui nós estamos falando do dia, né? Hoje, nesse gabarito aqui é um gabarito de day trade para dia. Então ele dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, porque todo dia que for operar, aqui é 18 horas, horário de Brasília, ou seja, ontem à noite, domingo, né? E 0 horas internacional. Então aqui é 18, aqui é 19, ó, 20, 21, 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas da manhã. Esse é o SDJPY, ele oscilou 50 pips. Ultimamente ele está oscilando mais de 200. Então aqui eu tenho uma margem de o mercado vai ou subir ou descer, mais uns 150 pips aí, frouxo. Isso na média, né? Vamos colocar que desses 150 a gente busca aí pegar 50. Tá razoável, né? Bem interessante. Para hoje, isso. 50 é a meta que eu coloco para vocês, primária da semana. Por que primária da semana? Porque qualquer pessoa, pobre ou rico, se fizer 50 pips por semana, o rico vai ficar mais rico e o pobre vai se tornar aí uma pessoa muito próspera, mas muito próspera mesmo. Lógico que vai depender do tempo,
dependendo do quanto começar com dinheiro, mas tendo em base o salário médio brasileiro, sabendo que menos de 1% da população brasileira ganha acima de 25 mil aproximado, líquido 25, depende da região. Cara, em poucos anos, uma pessoa que tem 10 dólares, ela consegue chegar a ganhar mais do que 25 mil aí por mês. Agora, vai depender também dele saber gastar para ele ficar muito, muito rico, né? Mas não é esse o ponto. No ano passado, professor, quando eu estava mais pegado estudando, eu passei alguns meses operando em conta real, até eu me afastar da escola, foi quando eu mudei de cargo na empresa, aí acabei quebrando a conta, depois que eu me afastei da escola. Mas até aquele momento, enquanto estava sendo lucrativo, a multiplicação é absurda. Mesmo que eu não estava pegando tantos pips assim, mas tinha semana de pegar 90 pips naquele período, e caramba, multiplica muito, muito rápido, né, o capital. Cara, o teu relato é muito interessante porque acontece da pessoa às vezes quebrar a conta. Vamos conversar sobre essas coisas com calma e vamos fazer o gabarito também, tá? Aqui a gente está esperando uma nova máxima aqui no SDJPY, depois eu explico isso. Mas olha só, acontece de aprender a perder. Quando se coloca o dinheiro real, vamos usar o teu caso, né? É muito interessante porque tu ficou afastado um bom tempo aí da escola. Primeiro que daí na volta você voltou para a escola das aulas coletivas, você tem acesso a tudo que você sempre teve, né? E você foi para uma conta real por escolha sua, né? E quebrou lá essa conta, né? Deixa eu colocar de novo, ficou numa ordem errada que eu expliquei. No ano passado, quando eu ainda estava estudando mais bonitinho, com mais frequência, que eu estava operando em conta real. Nesse período daí que eu quebrei, foi maio, mais ou menos, ano passado, junho, por aí. Depois que eu quebrei, eu parei. Daí eu me afastei ainda mais da escola, e eu voltei recente, né, como você acompanhou, e aí desde então não operei mais em conta real. Depois que eu quebrei no ano passado, não operei mais em conta real, porque né, eu tinha quebrado uma vez, já estava desconectado totalmente do gráfico, então preferi não. Quanto você perdeu? Você pode falar? Tá gravando aqui. Coisa de 500 dólares. 500 dólares, perfeito. Mas e aí tu usava... Mas era muita coisa, né? Não, calma. O muito é relativo, né? Eu gosto daquela frase lá. Sim. Eu gosto daquela frase lá, para todos nós, né? Porque isso aí se chama termostato financeiro, isso aqui que eu vou falar, né? De uma forma mais simples, mas brincando. O pobre, né? E se eu sou alguma coisa, eu sou no máximo pobre premium hoje ainda, né? Tô trabalhando ainda para um dia ficar rico. Mas o pobre, nós pobres, né? A gente vive dizendo que não tem nada, né? E quando perde, a gente diz que perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Então... eu não tinha nada, perdi tudo. Então, teu relato é muito rico, cara. Eu vejo assim, cara, infelizmente algumas pessoas vão ter que passar pelo processo de perda. E no teu caso foi pouco, tá? Porque 500 dólares é pouco. Vamos colocar isso, a gente vai ter que se conectar à realidade primeiro do que foi perdido. Porque assim, bom, isso é legal você trazer esse ponto. Porque esses 500 que eu perdi, ele já era de lucro do trade. Então assim, eu perdi, ele não tinha mais, já era um dinheiro que eu tinha feito já de PIP. Mas explica melhor aí que nem eu entendi, por gentileza. Tá, vamos lá. Eu estava operando, eu comecei com uma conta super pequena. Pequena quanto? Objetiva, vai lá. $100, se não me engano. Nesse período aí eu fui fazendo alguns saques, tá? Eu ia dobrando e fazendo saque, Então tu começou com 100 dólares, usou os bônus da corretora lá? Usei bônus, Quem quiser usar bônus e tal, a corretora que dá muito bônus, clica no link aqui que eu vou deixar para vocês, tá bom? Aqui embaixo. Aí ele te dá mais bônus e também me dá um pouquinho mais de bônus, mas não tira de você, entendeu? A corretora paga por indicação. E se tu quiser fazer um dinheiro extra, tu vai e indica para os teus amigos também, ela dá uns bônus ali. Então o Lucas começou com 100 dólares, no que operava, dobrava, tipo, chegava em 200 dólares, sacava,
Isso. Colocava no ainda bolso. Ainda estava uma época feia ainda. Feia no quê? No teu trabalho lá, tu precisava da grana. Isso. Então a gente vê que ele estava operando um dinheiro que ele precisava, que ele não podia perder. Tá vendo, Lucas? Várias. É importante assim não ter vergonha do erro, mas a gente mapear de forma objetiva os motivos pelo qual te levaram a chegar a um ponto onde, mesmo tendo tido lucro e saque, que pelo que eu tô vendo tá melhor. Eu fiquei até com medo de perguntar aqui ao vivo quanto que tu tinha perdido. Eu pensei, meu Deus, lá vai vir assim uns 50 mil, né? Aí eu vou ficar até com dó. Aí tá, só melhora. Bom, porque eu e o Lucas, a gente tá conversando agora, aí nesse retorno dele aí pra escola agora, pela primeira vez de fato aqui já nesse retorno. Bom, aí você chegou a recuperar o teu capital investido de $100? Sim. Mas tu tem uma noção de quanto que tu sacou? Se tu chegou a ficar no lucro? Não lembro exato, mas só foi quase uns $300. Tá, uns $300. Então tu colocou 100, sacou 300, sobrou 500, relembrando assim por alto, né? Uhum. E aí os 500, quebrou. Aí tu parou. Isso. Tá certo. Tem que melhorar também a contabilidade do que coloca e do que tira, tá? Até por questão aí de futuramente imposto de renda, essas coisas assim, tá bom? Uhum. Bom, vamos lá. Colocou $100. Tu passou por um período de conta existem 3 tipos de operações: demonstrativa, simulação e conta real. Como eu sempre falo para vocês, demonstração é quando você ainda não sabe nem onde clicar para comprar e vender, não sabe traçar as linhas, não tem ainda domínio do software. Aqui nós usamos o MetaTrader 4, mas você pode usar o MetaTrader 5, NinjaTrader, TradingView. Já usei o Dealbook 360, já usei a AT Pro da City Index. Cara, tem a plataforma e a corretora que você vai usar depende de você. Nós precisamos aqui para o método, para ele ser omnitrading e multi-time frame, né, que opere em qualquer mercado e em qualquer tempo gráfico. Nós precisamos dessa disposição de boxes. Cada box desse é um candle superior. Aqui é um candle de 1 hora, no candle de 1 minuto, e os boxezinhos, essas caixinhas aqui, são de 1 hora. E aqui é o dia. Então, nesse mesmo time frame, eu consigo ver o candle de minuto, movimentação de hora. Se eu desenhar aqui para vocês, vocês vão ver que isso aqui é um candle de alta, H1, de 1 hora, e aqui é o dia, tá bom? Sendo que abriu aqui e tá aqui, ó, esse candle de dia tá assim. Aqui é um pavio. Então, nessa parte da demonstração, não é o caso, o Lucas já passou, já foi até para conta real. E a simulação é quando você vai simular o dinheiro que você tem, e principalmente não é só simular, é você aprender a vencer obstáculos sem criar traumas. Então, perceba que o trauma foi criado na conta real do Lucas a partir do momento que ele virou traficante de candle. O que é o traficante de candle? Entrou com dinheiro e saiu com o pó, né? Professor, mas antes de eu ter operado a conta real, eu passei um período na demo. Quanto tempo de simulação? Fiquei uns 3 meses eu fiquei na demo ainda. Olha só, legal. Então, eu acho que a minha cagada foi ter realmente me afastado, né, da escola, porque o conhecimento que eu tinha não era tão claro ainda. Uhum. E como eu estava sempre aqui na escola vendo as aulas, toda hora eu estava, né, relembrando. E não estava muito fixado. Então, acredito que a maior cagada foi aí. Não, tem também os contextos de mercado, o mercado ele vai mudando. Por isso que eu falo assim, a minha mentoria ainda, né, é vitalícia. Eu não sei até que ponto eu vou ser idiota de deixar ela assim, vitalícia. Porque ninguém deixa, né? É prejuízo, né? É prejuízo. O que faz que a mentoria seja, de fato, o melhor custo-benefício, nem estou falando da técnica, se fosse a mesma técnica ensinada nas outras escolas, só aí já ia valer essa aqui, porque tu tem acesso vitalício. Mas não é, essa técnica é sim melhor do que as outras coisas que tem por aí, como está demonstrado no canal do YouTube, pelo fato dela ser objetiva e replicável para qualquer um. Só que o mercado, ele tem vários contextos, né, e ele vai se moldando. Esse é um ponto importante da escola e é um ponto pelo qual eu quero contato com os meus alunos.
Eu quero contar dos meus alunos para me ajudarem a fazer gabaritos. Esses gabaritos que estão aqui eu baixei ontem à noite. Eu não fiz eles. Né? Eu fiz do SDJPY do SDX. Do SDX eu fiz junto com vocês aqui no sábado de manhã. Os outros eu fui lá na escola e baixei nos gabariteiros. Né? Tá aqui no grupo dos gabariteiros. Deixa eu mostrar para vocês aqui que estão acompanhando. O grupo dos gabariteiros está aqui, ó. E aí tá aqui os gabaritos que o pessoal manda. E fica todos os traçados ali. Antigamente eu deixava esse grupo dos gabariteiros aberto para a escola toda, mas aí tinha gente igual o Lucas que sumia. E eu, o cara sumia, ou não abria gabarito, ou não mandava gabarito. Daí eu fui mais esperto e me aconselhei com Pavlov, né? O mestre da dor e prazer. E aí eu coloquei assim que é aberto para todo mundo que queira participar dos gabaritos, mas daí o cara tem que enviar. Né? A Bíblia diz que a sanguessuga tem 3 filhas, dá e dá, né? Então, aqui nos gabariteiros, qualquer um da escola que quiser participar, pode participar, mas ele tem também por obrigação enviar pelo menos um gabarito. Eu envio com frequência por dia 5 gabaritos, 5 traçados. Então, imagina que num futuro muito próximo, o grupo agora nós estamos no auge do grupo, né? Ali porque, lógico, tem que ser treinado, a galera tem que ser treinada. O pessoal entendeu a importância do gabarito, que é isso que o Lucas ainda não entendeu. Entendeu na teoria, ele vai começar a entender agora comigo aqui, eu vou pegar na mão dele, vai começar a entender na prática, vai entender o porquê que ele quebrou essa conta ainda. Falta de gabarito, tá bom? Então aqui eu peguei isso aqui do pessoal da escola. Nós temos então essa ajuda mútua entre os operadores que eu treinei. Eu queria parceiros e eu não encontrava parceiros bons no mercado. Então tá aí minha dor por você ter sumido. Eu fico puto quando vocês somem. Na real não deveria, né? Vocês que deveriam ficar, porque quem tá perdendo são vocês. Você veja bem, você com pouco dinheiro, você chegou a ter bastante dinheiro em multiplicação de capital. Se tivesse um pouco mais de gestão emocional, um pouco mais de gestão gráfica, né, e tivesse participado mais ativamente do grupo, porque você faltou em participar, então não dava feedback, talvez pelo fato da mentoria ser coletiva e querer algo mais individual. Mas, pessoal, vocês têm que entender que é inviável eu me prostituir cobrando tão pouco e ter os alunos lá e ainda, ao invés de estar com a minha família, atender um por um no inbox de forma individual. É inviável, não é maldade minha nem nada. Então, quando eu consegui baratear bem o acesso a essa técnica e me desapegar para ensinar ela de forma barata e colocar aqui no YouTube, inclusive, gratuito, cara, é coletivo ali. É coletivo, tem as aulas gravadas, mas nunca, Lucas, você viu eu deixar perguntas em aberto. Dependendo da pessoa que pergunta, se ela está filosofando, se ela está perguntando algo que eu sei, né? Tem o Felipe Farias, está sempre comigo aqui, então eu já sei o que ele sabe e o que não sabe. Aí ele vem amanhã me perguntar uma dúvida besta de falha que eu sei que ele sabe. Ele está se sabotando, entendeu? Aí eu não deixo, eu como capitão ali, como comandante do navio, e estou criando outros capitães, outros comandantes, né, para que a gente não, para que eu possa dormir também e o navio prosseguir o rumo. Cara, eu vou brigar com ele, lógico, porque alguém precisa fazer esse trabalho aí. Eu precisa brigar com a pessoa antes que o mercado vai lá e tome os pipes dele. Então, mas os iniciantes são tratados como iniciantes, óbvio. É igual assim, ó, tu vai lá no jiu-jitsu e tu tá fazendo um rola com menos gradado, com faixa azul, e tu é um faixa preta, e tu dá um mole horrível lá e tenta um triângulo horrível. Eu, no final da luta lá, que você quer ser um atleta de ponta, eu vou falar, porra, bicho, tu sabe dar o triângulo, que merda que você fez. É desse jeito aí, né, que vai ser feito, que vai ser falado lá no jiu-jitsu. Eu não posso, não, tá tudo bem, errar faz parte. Não faz parte não, tu é um faixa preta e tu tá aplicando aí um arm lock num faixa azul, e não interessa se ele é um cara duro ou não é. Tu tinha que ter pego, ou então tu tinha que ter soltado, aplicado, abandonado, acionado o stop loss naquele arm lock que você estava dando, e ter partido para um omoplata, para um triângulo. Mas não, tu se apegou à porcaria do arm lock. Então tu não se adaptou ao mercado do jiu-jitsu, à luta, entendeu? E é a mesma coisa, às vezes o cara tá aqui apegado no mapa,
né? No mapa não é o território, como eu explico para vocês, e você precisa abandonar isso e ir para outra linha de raciocínio do mercado, que o mercado está te contando uma história, só que o mercado ele é mentiroso, assim como todos os seres humanos. Quem assiste Dr. House sabe, né, que o ser humano mente, é isso que ele fala. E às vezes o mercado vai te contar uma mentira, que se nós chamamos aqui de coerência e incoerência. Então eu tenho que ler qual é a coerência gráfica e incoerência gráfica. E nessa leitura de coerência e incoerência, os ativos do placar, que são 5 ativos, né, que são Libra-dólar, Euro-dólar, dólar-ien, dólar-franco suíço e o índice dólar, você vê, eles todos têm em comum um relato, que é o dólar. O dólar vai subir, descer ou ficar de lado. E aí tem as testemunhas falando sobre o dólar. Quando eles estão incoerentes, você vai acender um sinal de alerta. Agora, quando todos estão falando a mesma coisa, é uma garantia, entendeu? Então, é óbvio que se você for operar daí Bitcoin e dólar, não dá para você usar o Bitcoin como testemunha do dólar, porque o Bitcoin ele não é suficiente, indicador suficiente para ditar rumos do dólar mundial. A gente pega lá os ativos majors. Bom, então, nessa leitura de coerência e incoerência, né, a gente procura as mentiras do mercado. Os gabaritos nos ajudam para isso. Você pode também operar um ativo só com vida própria, pegar só o SDJPY e operar sim. Você precisa ser um trader melhor, porque tu vai ter menos informação, menos acesso à informação. Então, quanto menos informação você precisa, melhor tu tem que ser na sua leitura de coerência e incoerência. Beleza. Dito isso, o mercado, como a gente estava falando, ele tem contextos, vários contextos diferentes de tendência, né, acumulação, distribuição. E aí é importante você ter um grupo que opere o mesmo mercado sempre, o omnitrading, né? Todo mundo a mesma língua. Até achei interessante, o Charles colocou lá até um versículo bíblico, vamos deixar aqui, já que está gravando. Ele deixou lá um versículo bíblico ontem. Ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Será que foi aqui ou foi no Papo Livre? Pode ter sido no Papo Livre. Deixa eu ver aqui. Cadê o Papo Livre? Tá aqui. Jogar joguinho. Não foi no Papo Livre, não. Acho que foi no análise mesmo, professor. Eu vi isso daí, ó. Ó, ele deixou aqui, ó. Gênesis 11:6. Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. É o que a gente constrói aqui na escola, é uma mesma linguagem. Então a gente tem uma cultura, né? Eles formam um só povo e falam a mesma língua, e eis o que são capazes de fazer. Logo não haverá obstáculo para tudo que planejarem. Venham, desçamos e confundamos a linguagem deles, para que não entendam mais uns aos outros. No caso ali, Deus não precisa confundir a gente, porque não é a intenção dele. Mas nós temos aqui uma mesma linguagem gráfica. Então, para você entrar no mercado aqui, você tem que ter um sinal de compra bem claro. Então, para você comprar aqui nessa região, né, essa compra de renovo de dia, você tem que ter esse pivô LT na mínima do dia, a favor da falha. Então, é tudo muito objetivamente falando. O que nos torna assim, nós podemos comunicar entre eu e eu mesmo, entendeu? Os meus trades que eu fiz com os trades que o mercado avisa. Vamos supor que alguém tivesse, que eu tivesse na besteira, tá vendo que aqui eu vou ter uma LT? Então aqui tem um outro pivô LT, vendido aqui, ó. Aqui não é venda, você sabe disso, né? Linha de tendência, próximo da linha de tendência, aqui os preços estão baratos. Se estão baratos, eu não vendo, porque eu quero vender caro e eu quero comprar barato, né? Então, vender caro, comprar barato. Aqui em cima de suporte, os preços estão baratos, então não tem possibilidade de venda. E aí eu tenho esse pivô complexo, aqui é compra, aqui também é compra antes dessa LT, que está longe dela. Então vamos supor que por algum devaneio meu, vindo de um Behavioral Finance, que é o TINA, There is no alternative, né? Sem alternativa, eu entro no FOMO, que é o Fear of Missing Out, eu tenho medo de ficar de fora. Ainda é segunda-feira, e eu com medo de ficar de fora, já pensou?
com medo de não bater a meta. Por isso que é importante você ter uma meta primária de fácil alcance. Não quer dizer que você vai parar com 50 pips. Né? Tem gente aí que já fez na semana 490 pips, aí, não é essa semana, semanas para trás. Mas o mínimo é 50 pips. 50 pips eu não preciso operar hoje. No próximo trade, se eu ficar esperar o contexto certo, eu pego ele, ó, o nosso ien subindo. Isso aqui já dava um belo scalping, tá? A gente já chega lá. Esses 50 pips, ele é uma meta de fácil alcance. Mas se você coloca 200 ou 300 pips na semana, daí tu começa a ficar meio surtado, tu começa a entrar no TINA e no Fear of Missing Out. Então a sua meta desconectada da realidade alimenta seus sabotadores. Escreve isso aí, quem está acompanhando aí. A sua meta desconectada da realidade alimenta os seus sabotadores. Né? Por exemplo, tem um cara que treina comigo que é o Davi. A gente treina junto, né? É parceiro de treino, né? Aí ontem a gente estava lá, eu tô bem, falta ainda uns 2 quilinhos aí para eu perder, para eu ficar bem trincado. Então eu tô por volta de 87 quilos. Aí tem que colocar um pouco mais de músculo, né? Ele tá um pouco gordinho, só que, cara, ele não para de comer doce. Falou ontem que come 3, 4 paçocas por dia. Aí eu quis mostrar para ele que é 8.000 calorias para cada 1 quilo de gordura, né, queimada. Então ele precisa ter um déficit calórico de 8.000 calorias para perder 1 quilo de gordura. Ele queria, do nada, me falou assim, olha, tem como eu perder 10 quilos daqui até dezembro, até janeiro, que é o verão? Cara, 10 quilos são 80.000 calorias de déficit, sacou? Só se ele for para um campo de concentração, meu amigo. E aí, ó, se for muito déficit calórico, muito abrupto, ele perde músculo também. Então é uma meta desconectada da realidade, tá vendo? Ele quer 10 quilos para 2 meses. Eu sei que na internet aí vai ter gente que vai prometer isso, mas quem é que compra isso são as pessoas que são desconectadas da realidade. Não existe esse negócio de tu perder 10 quilos de massa de gordura assim, de forma saudável, em 2 meses. Tá? Esquece, o cara vai te vender essa prescrição aí. É o ponto do vigário. Ele está vendendo para um sabotador, visto que a sua meta foi feita por um sabotador. Então entendeu que deu match? Quando a sua meta é feita por um sabotador, você vende. Você vende também para um sabotador. É aquele do quem procura acha. Né? Quem procura acha, exatamente. É exatamente isso. Quando você se desconecta da realidade, como fez o Davi, meu amigo, e quer perder 10 quilos, ele tá indo bem até, tá treinando comigo, só que falta muito treino, sabe? Ele é empresário, então volta e meia falta treino. E aí sempre, a pessoa que falta treino, ela se ilude, achando que ela tá treinando. Então falta o quê? Uma forma objetiva de gabarito dela comparar, um gabarito de treino. Ela fala assim, essa semana eu treinei 2 vezes, eu precisava treinar todos os dias. Não, ela não vai fazer, ela vai deixar pra lá e daqui 2, 3 meses ela fala, uai, mas tô treinando e não tô emagrecendo, só que tu vai ver no histórico, ela não foi treinar. E a dieta também, os nutricionistas que estiverem me escutando aí, vão saber que o maior problema é a aderência à dieta. O cliente vai lá, né, o paciente ou cliente, ele vai lá e fala que está seguindo a dieta à risca, mas ele não está contabilizando aquela paçoca, o doce de leite, o não sei o que, o cafezinho com cheio de açúcar, entendeu? Que está tudo fora, aquela balinha. O Davi mesmo, todo treino estava com chiclete na boca. Chiclete normal, o chiclete é puro açúcar, meu amigo. Aquele chiclete normalzinho, aquelas babalu e tal. Aí eu falava, cara, isso aí, quantas calorias é isso aí que você tá só no chiclete? Imagina o resto que tu não contabiliza. Então o cara vai se desconectando, entendeu? Da realidade, não conecta o que ele faz com o que ele deveria ter feito, ou seja, falta ali um gabarito operacional, tá vendo? Isso para falar de treino. Quanto mais para o mercado. Imagina se você no mercado não vai se enganar também quando você cometer um erro. Por que, Lucas, você se afastou da escola coletiva ali e por que as pessoas se afastam, às vezes quando erram, às vezes quando... Porque elas têm vergonha, elas querem justamente, por uma ação de um sabotador, esconder a sujeira debaixo do tapete. Quando, na verdade, o aluno ele tem que ter uma postura de ter um acesso a uma escola tão antifrágil, com pessoas que vão te reconectar com a técnica, de sem vergonha nenhuma ir lá e mostrar, poxa, eu fiz isso aqui, eu vendi aqui. Às vezes alguém vendeu aqui, ele não está nem vendo que ele fez essa besteira de vender aqui. Vendi aqui, cheguei a ganhar PIP, isso aí estou negativo.
Não acionei o stop loss do negativo. Dava para vender aqui para um scalping? Depende, né? Depende. Mas nós temos uma limitação dentro da técnica, isso é o poder dela, de limitação de ação. Para day trade não tem venda aqui, tá bom? E qual é a diferença do day trade do scalping, do swing trade, do buy and hold? É o ponto de saída, não é necessariamente o ponto de entrada. Você pode usar um day trade e ficar 3 meses posicionado, eu já fiz isso. Precisa de um pouco mais de capital, porque teu dinheiro fica alocado naquele investimento, né? Mas a diferença é o ponto de saída, é a mesma técnica por fractal. Às vezes você entra num fractal menor, ele vai confirmando aquele padrão no fractal maior e você vai ficando. Bom, mas não voltando ao assunto, né? Uma meta desconectada da realidade alimenta os teus sabotadores. E uma vez os teus sabotadores alimentados, fortalecidos, eles tomam o controle da sua vida e te colocam em furada. Por isso que o meu professor tinha uma frase que ela é genial, só que ela é uma frase muito forte e ela é um pouco ofensiva aí para essa geração atual, que é o seguinte: todo babaca tem uma vida atribulada. Então todo babaca tem uma vida atribulada, porque ele se atribula a sua vida. Como é que é o processo de se atribular a sua vida? É se desconectar da realidade. Ora, se a minha casa está suja, adianta eu me desconectar da realidade e fingir que ela está limpa? É muito melhor, ao invés de dar desculpa, não é melhor eu pegar no pano, na vassoura e ir limpar a casa? Arrumar a casa? Do que eu viver naquela bagunça? E viver na bagunça, eu não tenho que constantemente gastar minha energia tentando fingir que eu estou bem. Bom, vamos entrar em consenso, né, galera? Tu entrar num ambiente limpinho, bem organizadinho, ter um ambiente organizado, não é muito melhor que desorganizado? Mas não é muito melhor? É, professor. E isso é legal. Eu tenho muito esse defeito da procrastinação, né? Só que o fazer é muito mais gostoso do que deixar de fazer. Primeiro, dá satisfação. E segundo, depois, quando a pessoa não faz, fica se cobrando, né? Caramba, deveria ter feito. Fica aquele desgaste de energia emocional ali do poderia ter feito, deveria ter feito, estaria melhor. Fica, pensando nas possibilidades que teria se tivesse feito. Como estaria. Enfim. Perfeito, é isso mesmo. Olha só, o que tu está falando é sobre, está descrito na PNL como poder pessoal. Poder pessoal é todas as vezes que você se propõe a fazer algo, você aumenta o seu poder pessoal. E o seu poder pessoal, ele é multiplicador de autoestima. Então todas as vezes que você se propõe a fazer algo, você multiplica a tua autoestima, você se sente melhor. Só que o oposto também é verdade. Todas as vezes que você se propõe a fazer algo e não faz, você diminui a tua autoestima. E o que isso tem a ver com gráfico? Se você está com a autoestima baixa, você pode chegar no gráfico e procurar autoestima no gráfico. Está querendo se encontrar como... Quer encontrar o seu autorrespeito, o seu respeito no gráfico, então tu quer mostrar para a sociedade, para você mesmo, que você está gordinho, ou está desorganizado, ou não está cuidando da sua vida, mas você está rico. E você vai lá no mercado querer mostrar que você é foda, e aí o mercado mostra que você não é tão foda assim. Então, poder pessoal. Agora, o oposto, quando você faz alguma coisa que você se propõe a fazer, esse é o segredo do sucesso, né? Fazer o que deve ser feito tem que ser algo conectado à realidade, né? Fazer o que deve ser feito é conectado à realidade. Mas se você se propõe a fazer o que deve ser feito e você faz, e continua fazendo, a sua autoestima aumenta. E quando a tua autoestima aumenta, tu chega aqui, tu tem mais paciência. Aqui você tem menos paciência. E a paciência é o que precede o PIP, a paciente inteligência. O Warren Buffett fala que o mercado financeiro é a transferência de riqueza do impaciente para o paciente. E agora eu mostrei para você o processo de você criar paciência. Paciência é um fruto do espírito. Então você se propõe a fazer algo, você aumenta a autoestima, aumentando a autoestima você vira mais paciente. É porque quando você se propõe a fazer algo e faz, você já começa a ver evolução, né? Mesmo que pequena, ela vai acontecendo e isso já vai dando uma gratificação. Com isso também vem a paciência, porque você vê que o processo está acontecendo, né? Consegue ter essa percepção. Exatamente, você começa a confiar no processo. E se esse processo for conectado à realidade, não desconectado, tipo assim, imagina, eu quero ficar rico da noite para o dia. O que diz o axioma lá? Não queira ficar rico da noite para o dia. Queira ficar rico dia após dia. Né? Então,
Como é que você pode aumentar o teu poder pessoal, por exemplo? De forma simples, arrumando tua casa. Todas as vezes que você organiza o teu mundo exterior, você organiza o teu mundo interior também. Isso aumenta a tua autoestima. Ah, parece besteira, mas não. Se você tiver uma autoestima elevada, você tem mais energia para vencer os sabotadores e ser mais paciente. Com uma autoestima diminuída, você tem menos, você vira mais vítima dos teus sabotadores. Percebe isso? Então, na escola aqui, como eu estava falando, não basta ter só a técnica, tem que ter uma linguagem. E caso o mercado mude no futuro, vamos supor, está muito robô sendo utilizado no mercado. Todos os robôs necessariamente vão ter que respeitar a oferta e a demanda, né? A demanda e a oferta. Então, respeitando demanda e oferta, eles vão comprar, vender ou ficar de fora, fazendo com que o mercado suba, desça ou fique de lado. E aí os padrões estarão lá, a gente vai poder mapear como grupo. Então é uma parceria ali, por isso um dos motivos de ser vitalício aí, para a gente poder... o grosso do dinheiro é tirado do mercado mesmo, né? E aí, cara, quando você, por exemplo, olha o nível de papo que a gente está tendo. Quando você some da escola, agora é a hora da bronca, né? Você priva você mesmo, mas você priva os teus colegas desse assunto, dessa riqueza de abordagem, porque networking vale mais do que dinheiro. O que a gente está produzindo aqui? A gente está produzindo um networking de traders de elite, assim. Então você ser conectado com outros traders no networking é quase que um grupo secreto só nosso, só dos melhores. E aí quando você, que foi o multiplicador de dinheiro, mas não teve aparato emocional para aguentar uma perdazinha, mesmo estando positivo, era dinheiro que você tirou do mercado, sacou o teu dinheiro, teve 2, 3 vezes a mais do que o investimento que tu colocou. O teu PIP valia pouco ainda, então por isso que não valeu tanto, porque imagina que você tivesse feito 100 mil, 200 mil dólares do mercado. Já valeria o teu PIP para você não precisar ir para a Matrix. Quando você ficou sem capital, provavelmente o dinheiro que você sacou, você gastou ele em alguma coisa. Aí você teve que trabalhar na Matrix, por quê? Porque a Matrix te escraviza pagando pouco do teu tempo. Aqui não, aqui você começa uma conta de simulação pagando tempo. O teu PIP vale tempo, vale muito tempo o teu PIP, porque o teu tempo não é remunerado. A partir do momento que você aprende lá a simular, você vence várias coisas e não cria tantos traumas, você vai para a conta real, o teu PIP vale tempo e dinheiro. E depois, na medida que você multiplica o teu lote, o teu dinheiro vai valendo cada vez mais e o teu tempo cada vez menos. Ou seja, com menos tempo empregado, tu faz mais dinheiro. Ó, pensa comigo, se eu consigo fazer... pensa comigo que interessante que é essa carreira. E lá na Matrix a gente não tem essa carreira. Pensa comigo. A Matrix é limitada, né? Se você tem uma progressão, ela vai ser muito limitada, porque o fator tempo não tem como trabalhar 24 horas, tipo assim. E aí imaginei trabalhar 1 hora por, sei lá, $1.000. E nem se você for um mega empresário, o equity tem limite também. Você vai trabalhar demais, uma hora tu vai ficar no limite do teu trabalho, vai postergar. Aqui não, agora imagina comigo, se você faz 50, que são 200 pips por mês, você consegue entrar nos juros compostos. Que eventualmente ali você, com o PIP valendo $10 o PIP, você está fazendo $2.000 mês. Você consegue, já é muito mais do que muita gente faz para trabalhar aí. Exato. E aí você consegue economizar um pouco desse dinheiro, né? Deixar lá para ele multiplicar. Eu separo meu CNPJ, Diego Moser, o meu Trading, Moser Trading Corp, que é a minha brincadeira ali de que é o meu fundo familiar, e o empregado CPF Diego Moser. E aí eu ganho, saco dinheiro por desempenho. Beleza. Então assim, se eu faço 200 pips mês, 50 na semana mais ou menos, eu consigo, isso no day trade, né? Quando você for subir o tempo gráfico, você vai ter que mudar esse alvo, tanto o valor do PIP quanto o valor do... Quando você sobe o tempo gráfico, você mitiga o valor do PIP. Quando você desce o tempo gráfico, você pode aumentar o valor do PIP. Você pode fazer scalping buscando 3, 4 PIPs, com o PIP valendo $100. Você pode. Eu acho uma loucura mental ali pesada. Eu acho muito melhor eu não gosto de fazer scalping no começo da carreira, mas em algum momento da tua carreira não tem problema você tirar um dinheiro de risco ali e fazer uns scalpings, tá?
Mas se você tiver 200 pips por mês de lucro ali, em média, e você gastar ali nesse mês, quantos pips você gasta? 100 pips no mês? Cara, tu vai ter 1.200 pips no ano a mais. Só que ele multiplicado em juros compostos. E assim, o mercado aqui, ele movimenta 8 trilhões de dólares por dia. Então a liquidez dele é absurda. O volume dele é absurdo. E você pode dividir esse volume em várias corretoras. E quando tu crescer muito, tu pode inclusive abrir tua própria corretora. Que no futuro, espero eu que eu esteja criando parceiros que nós iremos abrir a nossa própria corretora. Né, que é um investimento alto, mas eu pego o Lucas, meus alunos, pessoas que eu treinei para serem meus parceiros no mercado, porque, cara, não se encontra gente tão boa quanto eu tenho treinado aqui aí fora. Então eu arregacei minhas mangas e falei, cara, vou treinar meus próprios parceiros, né, futuros parceiros. Então, solucionando problemas que vamos ter lá na frente. Ou você pode ir direto para o banco, né, operar no banco. Pode abrir um fundo, tem várias formas de se ganhar dinheiro com isso aqui. Mas pensa só nesse nível mais básico. Se você faz 200 pips mês, gasta 100 pips mês, todo ano você tem 1.200 pips de capital angariado. Coloque isso nos juros compostos. Isso quer dizer o quê? Que ano que vem você vai ter mais dinheiro do que tem esse ano. Se você continuar... Muito mais. Isso. Se você continuar fazendo esses mesmos pips, você vai ganhar muito mais. Agora, para você manter agora falando em dinheiro, né? Para você manter o mesmo rendimento em dinheiro, você está lá fazendo, vou colocar lá, 40 mil reais. Você está fazendo 40 mil reais líquido mês. Para você manter esse dinheiro, como o teu PIP agora está valendo mais, você pode fazer menos PIPs. Te ocupa menos tempo. Ou seja, menos trades. Ou tu pode fazer o mesmo número de trades e errar mais. Ou seja, perder desempenho. Se você piorar teu desempenho, como o teu capital aumentou, você ainda faz o mesmo tanto de dinheiro. Olha que louco. Aonde que na Matrix você pode piorar o teu desempenho e ganhar a mesma coisa, ou ganhar às vezes até mais. Só que a grande sacada é, com um ano a mais de experiência, você dificilmente vai ter um desempenho pior, porque é TEP. Técnica produz experiência, que produz paciência, tá vendo? E a paciência é o grande fator de transferência de dinheiro no mercado financeiro, é a paciência. Quem disse isso foi o Warren Buffett. Eu que transformei isso para TEP. A técnica produz experiência, o SDJPY, a nossa paciência esperando. O preço estava aqui, eu falei, vai subir, vai fazer nova máxima, não tem nem o que a gente fazer. Está fazendo ali. É paciente inteligente. Técnica, experiência. A técnica produz experiência e produz paciência. Sem técnica você não produz experiência. Por isso que aí fora as pessoas estão perdidas, entrando em trades subjetivos e não conseguem fazer um gabarito, porque não tem uma técnica para melhorar ela. Não há um gabarito. O que é o gabarito? O gabarito é, quando você faz uma prova de concurso, você vai lá e pega o gabarito, é a resposta certa para aquela pergunta. Qual é a resposta certa para essa pergunta do SDJPY? Aqui era compra, e aqui é manter compra, que não compra mais. É possível ter venda aqui no gabarito? Não é possível. Tá vendo? Não, a resposta certa para a pergunta do mercado. Qual é a pergunta do mercado? O mercado vai subir, descer ou ficar de lado. A técnica responde isso. Então, sem técnica, é impossível produzir experiência. Sem técnica, você produz o que? Traumas, porque a técnica ela tem o poder, de forma objetiva, a te conectar à realidade da movimentação dos preços no atual. Isso produz experiência. Se não for técnica, produz trauma. Quando a pessoa opera de uma forma subjetiva, ela necessariamente, quando ganha, entra na ganância, porque ela não consegue replicar isso. O mercado só faz 3 coisas, né? Então eventualmente tu vai ganhar. É igual cassino, muita gente ganha no cassino, poucos saem com dinheiro. Porque é aleatoriedade. Então, se a tua técnica é subjetiva, quando você ganha, você necessariamente vai produzir ganância, e quando você perde, você vai produzir medo. Já quando a técnica é objetiva, você produz experiência, a experiência te produz paciência, e a paciência te dá pips. Quer saber se você vai ter PIP ou não? É o teu nível de paciência. Isso não é só no mercado, é na vida também. No relacionamento. Quer saber se um relacionamento vai dar certo com a sua esposa? Paciência, meu amigo. Tu me dizer que tu não vai ter que ter paciência com a tua mulher?
Ninguém aguenta conviver um com o outro assim tão intensamente como a gente tem que conviver com as nossas esposas e as nossas esposas conosco. Então, vai ganhar o casal que for mais paciente. E aonde que começam as briguinhas? Na impaciência. Impaciência vai gerar desconexão da realidade, vai gerar rupturas no que é construído. A paciência constrói, é a paciente inteligência, e a impaciência destrói. É isso. Bom, no teu relato, né, ele está muito interessante porque, cara, você já tem uma experiência ali de ter quebrado a conta, então tu já sabe que o poder do mercado de construção é o mesmo de destruição. Isso é interessante porque eu tive que falar ali falei até com o Felipe, ele estava tomando risco demais. Ele estava entrando sem ajuste de cabeça de pivô, sem ajuste de média móvel, né? Tem dois tipos de ajustes aqui, insimidade e proximidade. Insimidade é menos de 1 pip de distância e proximidade menos de 3 pips. E tem como você, momentos que você usa esses ajustes para não entrar, isso no sinal, né? Aí ele estava fazendo pip pra caramba, fazendo 200, 300 pips semana, e estava começando a ficar muito macho. Aí eu falei, cara, deixa eu falar um negócio, tu tá com uma conta aí que tá multiplicada em muitas vezes. Mesmo que tu multiplique essa conta 1 milhão de vezes, ou 1000 vezes, mesmo que tu multiplique essa conta 1000 vezes, se você perder 100% dessa conta, você perde tudo, meu amigo. Então 100% de uma conta de 1000 vezes maior do que o original, 100% de uma conta tamanho do original, 100% de uma conta de 10 vezes maior que o original, perder 100% tu perde todas elas. Essa é uma grande sacada que vocês não entendem. Então vocês programam a vida de trader como se fosse um mar de rosas. Vocês programam pelo lucro. Vocês programam olhando o lucro. Quanto que você vai ganhar? Quando que você vai ganhar? É assim que me perguntam. As pessoas têm o disparate de falar assim, ó, vou comprar tal curso e vou pagar o próprio curso, vou me endividar para comprar tal curso, vou pagar o próprio curso com o próprio dinheiro do mercado. Ou seja, ela está pensando que ela está programando a vida dela baseada unicamente no lucro. Ela está desconectada da realidade. Porque qual é o principal fator de tomada de risco no mercado financeiro? Ou seja, um trade. Se o cara vem comprar minha mentoria, ele está fazendo um trade. Ele está trocando dinheiro por conhecimento. É um trade. Todo mundo é trader. Somos todos traders. Quando você está escutando essa aula aqui, você está trocando seu tempo, porque ela está gratuita, por conhecimento. Aí você tem que ver se vale a pena, se esse conhecimento vale a pena ou não. Agora, se você tomar risco demais, você quebra. E se você tomar risco de menos, você não vai para frente. Então, se você for muito conservador, você vai conservar a situação que você está hoje. Quer saber se você tem que ser ousado ou conservador? Olha para a situação que você está hoje e vê assim, é aqui que eu quero ficar. Você está satisfeito com a situação que você tem hoje? Então, conserva. Ah, mas o Warren Buffett ou sei lá quem, que é o homem mais rico do mundo hoje, ele não busca tanto ganho no mercado em porcentagem. Meu amigo, se conecta à realidade. Você, a realidade deles é outra coisa. Com 100 bilhões de dólares, você está mais preocupado em multiplicar esse capital ou proteger esse capital? Vamos ser sinceros, proteger a nível de inflação. Proteger. E agora, você tem $1.000 aí, você vai querer proteger $1.000 igual se protege 100 bilhões? Desculpa, você vai conservar a tua situação. Não vai dar certo. Por isso que é uma coisa desconectada à realidade. Então o maior risco é você não assumir riscos. E se tu pega o aumento de patrimônio de Warren Buffett, é interessantíssimo. Coloca no Google ali depois, aumento de patrimônio do Warren Buffett no passar dos anos. Teve ano que ele teve mais de 100% de lucro. Para nego me falar que hoje ele busca, sei lá, 5, 6% ao ano. Teve ano sim que ele teve, para ele chegar onde ele chegou, ele comprou risco pra caramba e naquele ano ele teve mais de 100% de lucro e poderia ter dado errado. Então, o risco é necessário, por isso que é risco-retorno. Qual é o risco? Qual é o retorno? Só que eu tenho que evitar o risco da ruína. Esse é o ponto. Eu não posso assumir risco de ruína. Então, para saber que eu não estou assumindo risco de ruína, a primeira coisa que eu olho num trade é qual é o meu risco. Qual é o tamanho do risco? O stop loss é o Atoshi, né? O Atoshi é um japonês com descendência africana, superdotado, que pega os desprevenidos aí.
Então, qual é o tamanho do atoche que tu vai aguentar? Né? É a primeira coisa que você vai pensar, cara, qual é o meu risco? Então, tu olha primeiro, em qualquer ambiente, o que eu posso perder com esse trade? Isso nesse fractal menor. Por isso que você olha assim, ó, pô, o stop está com 100 pips de stop e eu estou buscando 40, não faz sentido, não vou entrar nesse trade. Por mais que tecnicamente a técnica esteja te dando ali uma oportunidade, você vai olhar e falar assim, cara, se der errado, eu não vou entrar. Então, você vai ter que estar posicionado sempre a favor da probabilidade do mercado e protegido da possibilidade. A possibilidade é o que? É a perda. Essa possibilidade, se for risco de ruína, eu tô fora. Por exemplo, roleta russa, né, com uma arma de verdade. Eu tô fora, cara. Tô fora. Por quê? É um risco de ruína muito grande. Então, diante disso aí que a gente programa a nossa vida. E aí, um dos teus erros foi que o teu capital de trade, ele tem que estar cada vez mais baixo no risco. Quando a gente chega no mercado, coloca lá $500 no mercado, muitas vezes é tudo que a gente tem. Então a gente está com 100% do patrimônio no mercado. Tudo bem, é pouco dinheiro, é o que tem. Muita gente nem tem 500, muita gente tem 50. Dá para fazer? Dá. O mais importante é tu ter conhecimento. Por isso que eu falo, as pessoas às vezes falam assim, Diego, mas eu não tenho dinheiro para operar, vou guardar dinheiro para operar e depois compro tua mentoria. Burrice. Primeiro que minha mentoria é vitalícia, segundo que amanhã pode estar mais caro esse preço aqui, que a qualquer momento eu posso colocar de novamente um preço mais justo, porque está muito injusto o preço que eu cobro para o meu lado, para a minha balança. Ou eu posso tirar mudar o preço tirando o acesso de vitalício, como os outros cursos podem fazer. E outra, tu tem um período de aprendizado. No período de aprendizado tu não tem que colocar dinheiro lá. Aí esse período de aprendizado, e outra, tu pode operar com $10. Tu economiza aí. Uma pizza hoje é $30, tá? Tu economiza uma pizza, começa com $30, vai operando e vai trabalhando na tua vida lá. E o tempo vai passar, isso aqui vai multiplicar. Tu vai aprender. Então tu não precisa começar com muito dinheiro, tu precisa começar, mas começar da forma certa, né? E aí, que muita gente coloca tudo que tem lá no mercado. Então, às vezes o cara tem $10 mil, é tudo que ele tem, ele coloca tudo lá, ele tem 100% do capital, ele vende o carro dele, coloca lá, 100% do patrimônio dele está no mercado. É muito difícil ter manejo emocional nessa forma. Você tem que diminuir o teu patrimônio em risco, né? E à medida que vai crescendo, você vai sacando e vai aumentando o patrimônio. Para quê? Para você ter manejo comportamental e emocional para que você participe do termostato financeiro. Outro erro também comum é a pessoa, ela por ter pouco recurso ou às vezes ter muita vontade, que às vezes eu conheço gente que tem recurso, não precisa disso e comete esse erro. Coloca no próximo trade o gasto que vai ser o trade. Então coloca um alvo de gasto naquele trade. Ele acha que está fazendo uma coisa certa, mas não está. Está criando traumas. Que é assim, ó. Eu quero comprar. Eu quero comprar uma cadeira. Aí uma cadeira melhor. Ou eu quero comprar um computador melhor. Com o dinheiro do mercado eu vou comprar um computador melhor. Eu já ouvi isso muitas vezes. Ué, cara, mas um computador você usa só para trade? Não. Se fosse só para trade, só traders iriam usar computador. O computador você usa toda hora. É importante ter um computador bom? Às vezes é mais importante ter um computador bom do que um celular bom. Dá para você fazer várias coisas num computador bom. Inclusive tua família pode usar, seus filhos podem usar. Né? Pode jogar joguinho, pode fazer dinheiro com o computador, pode trabalhar no computador. É importante ter um computador bom e atualizado. É importante sim, nós vivemos na época da internet, da informação. Então, você comprar um computador bom com o dinheiro do mercado e querer que o trade te pague isso, não sei se é a coisa mais inteligente. Você coloca um alvo naqueles pips e aí depois você acaba se frustrando. Cria uma expectativa. Cria uma expectativa e aí a tua carga emocional fica alta. E a carga emocional é algo viral, né? Ela se multiplica e se contagia. Cadeira, às vezes você tem uma cadeira muito ruim, você está operando uma cadeira daquelas de escola, aquela amarelinha de escola, sem problema. Mas, cara, tu vai esperar
fazer dinheiro para trocar de cadeira, sendo que você poderia às vezes trocar, às vezes o cara tem até dinheiro, não, mas ele quer, ou não, vou pagar uma viagem final do ano, uma viagem com o dinheiro desses pips. Tá vendo a burrice que isso é? Sim. É muito melhor, aí é muito melhor aprender com o pessoal que faz buy and hold em criptomoeda. Eles não compram criptomoeda, não compram ações ali de mercado normal e não colocam alvo. Deixa aí, quando bater em 300 mil dólares eu vou liquidar. Quando que vai bater? Não sei, por enquanto estou só comprando, mas preciso desse dinheiro? Não preciso. Não vou comprar minha cadeira, o meu mobiliar minha casa, ou então trocar de carro. Eu já vi gente até falando assim, vou trocar de carro no final do ano com o dinheiro desses pips que eu vou fazer. Já estou até procurando carro para comprar, que a parcela cabe no meu bolso. Então, aí, cara, não tem condição, cara, de você aguentar essa carga emocional. Você tem que despressurizar o teu trade, não pressurizar. Olha lá o trade subindo e a gente compartilhar algo com você que é sobre, realmente sobre o que você está falando, que eu imagino que foi o maior motivo, assim, que... Maior não, né? Tá dentro ali dos motivos que me afastou aqui. Quando eu entrei aqui na escola, eu lembro do primeiro papo que a gente teve, né, para eu entrar na escola, eu estava extremamente endividado. E isso é muito complicado para quem quer operar mercado financeiro alavancado, que não tem emocional, não tem capital, então é muito complicado. Hoje, para eu estar aqui, eu estou conseguindo nessa mentoria, cara, eu fiz uma liquidação assim, de conta absurda, eu diminuí o meu custo de vida também de uma maneira absurda. Eu preciso de muito pouco para viver. E isso dá conforto, né? Porque você não precisa ficar... pensando numa parcela de uma casa, na parcela de um carro, no aluguel, alguma coisa nesse sentido, sabe que com qualquer coisinha, tipo assim, que entrar, só um mínimo ali para sobreviver, que é relativamente fácil da gente conquistar aqui trabalhando autônomo, mesmo na matrícula, enfim, qualquer coisa, você não vai passar apurado. Então, simplifiquei a minha vida, liquidei contas para conseguir ter emocional para estar aqui agora, nesse momento, né? Programei o ano todo para chegar aqui. Exatamente. É importante você ajustar a tua vida. E assim, é um pequeno sacrifício e Sim. Você vai ter o que fazer, porque você tem coisa para estudar, você vai se encontrar, você vai ler livros. Hoje em dia tem streaming de Netflix ali que você pode ver que é relativamente barato, você vai ter coisa boa para fazer. Cara, eu gosto muito de ir para a igreja, pode ir para a igreja, tem parques, tem muita coisa assim que você pode fazer de lazer. Pode aprender a cozinhar em casa, que vai ficar um pouco mais barato. Também não sei, hoje está tudo tão caro. Mas é importante simplificar a vida, né? E vai ser um período... Na verdade, isso aí que você está fazendo, Lucas, é importante para qualquer área da tua vida. É tu entender a tua condição atual, aonde você está hoje, é se encontrar no gráfico onde você está hoje, fazer o gabarito e falar, cara, eu estou aqui, não adianta eu chorar. Eu estou aqui, essa é a situação que eu me encontro. Nessa situação eu vou fazer isso, isso, isso. Fosse você empreender no mercado financeiro, como você está empreendendo, ou em outro canal, você ia ter que tomar essa mesma decisão, tá vendo? Exatamente. Então isso é uma decisão que você... É suicídio, né? É o pessoal, por exemplo, que nunca empreendeu e já começa endividado, né, na empresa. É suicídio. Vai quebrar. Tem que fazer um ou outro, sim, raríssimos, pessoas que vão conseguir empreender e ter sucesso numa condição que já entrou ferrado, tipo assim. Exatamente. E aí isso te dá paciência. Paciência para quê? A gente está conversando aqui já tem 1 hora, os preços estavam aqui, eu te falei, vai subir para cá. Aqui, inclusive, a teoria da falha, essa linha aqui é uma falha. O vacilo estava aqui. É muito mais próximo o preço vir aqui fazer a falha do que lá embaixo fazer a falha. Você já me ouviu falar isso várias vezes. Então, o que a gente tinha que fazer? Esperar. Assim como agora, a gente vai ter que esperar o quê? Esperar fazer uma nova referência para maturar essa tendência. Então não tem o que fazer agora. Quer dizer que eu não vou pegar dinheiro do SDJPY hoje? Não. Isso aí quer dizer que nas próximas 1, 2 horas eu estou mais livre. É só isso. Mas os 50 podem sair hoje ainda. Não, quem está comprado está perfeito. Isso, se tivesse comprado, a compra deu na semana passada, né, e estaria em aberto até hoje, a compra estaria aí com 100 pips, aí já em aberto, 100 pips. E quem acordou de madrugada, que não é o meu caso,
que aqui, ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 0, 1, 2, 3, por volta de 3 horas aqui, ó, tinha um sinal bom de compra. Esse sinal aqui tá bem fácil de comprar, mais fácil do que esse aqui ainda, tá? Esse aqui também estava fácil. Bom, meu final de semana foi de Oktoberfest, então não estava com muita condição aí para ficar acompanhando o mercado ontem, mas se tivesse comprado, você manteria. Aí eu que estou de fora do mercado hoje, eu vou esperar. Paciente inteligência. Aí espero o quê? Produzindo outras coisas. Estamos produzindo um conteúdo, um bom papo, estamos aqui conversando. É isso, mas eu já esperava que essa alta fosse acontecer ali. É só esperar. E aí tomar o risco na hora certa. E outra, precisa fazer gabarito, né? Então, a gente vê que há algumas causas para você ter multiplicado teu dinheiro, porque você usou a técnica, mas há algumas causas para você entrar num looping e ter quebrado. E tem duas formas de você quebrar, tá? Só duas. Ou você entra num trade sem stop e acha que não vai voltar e ele volta e quebra a tua conta. Ele vai contra você e não volta mais e quebra a tua conta. Isso é uma forma muito comum, tá? A pessoa ela não usa mais stop porque ela acha que a solução é essa, é fugir da dor. Fuga da dor nunca é a solução, tá? Nunca é a solução. Enfrentar a dor e ter opções e tomar melhores decisões de acordo com as informações em todos os contextos da vida é a melhor coisa. Não importa o que acontece contigo, mas importa o que você faz com o que acontece contigo, entendeu? É enfrentar. A fuga nunca é a solução. Agora, enfrentar às vezes é você se retirar, repensar, reprogramar e seguir em frente. Outra forma de quebrar é ficar entrando em trade que não existe. Entra em um, entra em outro, porque aqui ó, o método ele tem muito pouco stop. Se você tomar 2 stops seguidos, meu amigo, vai no grupo, pede ajuda porque tu tá perdido. Deixa aquele contexto mudar, tu tá perdido. É quase certeza que você tá emocionalmente perdido. Simplesmente fecha a tua conta. Deveria estar emocionalmente perdido? Não deveria, mas está. Vai fazer o quê? Se afasta um pouquinho, deixa passar aquele contexto naquele dia, pede. Aí o que você faz? Vai no gabarito, olha o gabarito. Então te faltou gabarito, sabe? E não é faltou gabarito de eu não ter orientado. Eu oriento isso aqui, ó, parece um papagaio falando. Olha os gabaritos, cadê os gabaritos? E na época ainda eram uns gabaritos bem completos, que eu traçava quase tudo, ficava muita linha e dava para você ver toda a técnica no gabarito. Agora eu simplifiquei porque a escola ela entendeu que o aluno médio ele não dá valor nisso. Então eu simplifiquei para tentar melhorar para a escola, né? Enfim, não adianta tu ter algo que vale muito, que é feito de um jeito e o aluno médio não dá valor. Então meio que fica irreal. A falta de gabarito te desconectou do mercado. E aí você também perde motivação quando te falta gabarito. Cara, olha só, olha o caso ao vivo aqui do SDJPY. Isso aqui não é um pivô simples, aqui um pivô LT simples, duplo. Aqui não está fácil de comprar, sabendo da teoria que o preço provavelmente chegaria aqui para fazer a falha. Cara, não interessa se você comprou ou não, mas aqui está te mostrando, a técnica está te mostrando que o mercado, a técnica deu dinheiro, tirou dinheiro do mercado, colocou dinheiro no bolso para quem estava ali operando nesse padrão. Ah, mas esse padrão deu de madrugada. Calma, esse padrão vai se repetir em outros ativos. Inclusive, daqui a 1 hora abre o mercado nacional, vai ter esse tipo de padrão lá também. Então tem várias formas de você operar em vários mercados. O que importa é você se conectar ao gabarito, e o gabarito te mantém também motivado. Ele te corrige, ele fala assim, puta, eu tô fazendo merda. Se eu continuar fazendo esse tipo de merda, entrando sem sinal, e quando tu tá numa coletividade que você entra sem sinal, a primeira coisa que alguém fala lá para análise de trade, seja de lucro ou de perda, o que eu tinha que perguntar antes, Lucas? Qual é o sinal que você entrou? Tem um nome o sinal. Quando o cara não fala nem qual é o sinal que entrou, já é indicativo que ele entrou sem sinal. E aí, meu amigo, não tem discussão. Eu já tive que discutir aqui, debater com alunos, mas, cara, respeitosamente eu discordo da pessoa que acha que dá para operar com feeling. Já me falaram que dava, mas eu tenho o meu feeling do mercado. Isso não existe, cara. Isso é ter o sabotador te enganando e você está sendo, desculpa, mas você está sendo ignorante. Você está ignorando que você também é propenso a ter sabotadores agindo em cima de você. Então o caso do Lucas é muito interessante. É muito difícil, Diego, as pessoas entenderem que a gente faz parte da manada, assim.
os comportamentos vão se repetir conosco também, né? Todo mundo acha que é fora da curva, que é especial. Sim, exatamente, muito bem colocado. É a síndrome do escolhido. As pessoas, por isso, por achar que é a síndrome do escolhido, as pessoas elas planejam só no lucro, na possibilidade de lucro, e não na possibilidade de prejuízo. Primeira coisa que você vai fazer um contrato, se tu falar com um bom advogado, um contrato ele tem que ter o pior dos mundos. Se eu e você a gente for fazer um contrato, qualquer que seja, vamos supor que tu é um construtor e eu estou comprando uma casa tua, vamos colocar um contrato aí, o pior dos mundos, você é meu amigo, eu estou comprando contigo, tá, e se tu não me entregar a casa? O cara fala, não, vou entregar, tal, se tu não fizer o quê? A gente coloca assim, ó, todas as possibilidades, vamos supor que tu seja um filho de uma mãe, que tu tá querendo roubar o meu dinheiro, e se isso acontecer, pô, assina aqui esse contrato tal, nesse cenário de você, pô, mas tu tá achando que eu vou roubar? Não tô achando que tu vai roubar, eu tô colocando um contrato do pior dos mundos, e não sou eu que estou achando, inclusive eu estou achando que você vai cumprir o contrato, por isso que eu estou fazendo um acordo contigo. Só que basta que você cumpra o contrato, que isso aqui não vai ser judicializado. Pronto. Mas o pior dos mundos está ali no contrato. Primeiro eu penso, qual é o pior dos mundos? Aí eu vou pensar, e se ele não me entregar, eu vou ficar com esse dinheiro parado, vou ter que processar ele, tá? Esse é o pior dos mundos. Consigo aceitar isso? Beleza, consigo. Agora, esse é o risco. Então, pré-definir exatamente qual é o risco. Esse risco é risco de ruína? Não é. Beleza, agora qual é o lucro? Qual é o retorno que eu posso ter disso aí? Entendeu? Começa pelo risco. Só que como a gente acha que a gente é o escolhido, a gente só olha para o lucro. A gente esquece que a gente é manada. A gente esquece que a gente é estatística. Isso aí eu tenho certeza que tu já me ouviu falando aqui na escola. Nós saímos da estatística quando nós entendemos que somos estatística, parte da estatística. Por exemplo, morrer de acidente de moto sem uso de capacete. Isso não vai acontecer comigo, nunca vai acontecer comigo. Por quê? Porque todas as vezes que eu subo numa moto eu estou de capacete. Então pode ser que eu morra de acidente de moto? Pode ser. O dia que eu vou morrer, Deus que vai decidir. Cara, mas sem uso de capacete não vai ser. Por quê? Porque todas as vezes que, a não ser que alguém, né, me obrigue a não usar capacete num sequestro, alguma coisa, e eu morro. Mas é muito difícil eu morrer num acidente de moto sem uso de capacete, porque eu uso capacete. Então eu saio da estatística das pessoas que morrem. Quando a pessoa ignora isso, ela acaba que se aproxima de entrar na estatística, ela vira estatística. Pô, o cara tá andando sem capacete, pá, morreu. Ó, virou estatística. Então é um exemplo aí meio para entender ali que você pode, por exemplo, eu posso até quebrar uma conta, mas não vai ser por falta de uso de stop loss, entendeu? Foi justamente o que eu mencionei sobre o meu trabalho, né? Trabalho atualmente em rodovia, mas o índice de acidente em rodovia, pelo menos aqui na nossa região, é muito alto. Então me preparei para sair disso daí. Agora eu não morro mais de acidente. Não é isso, né? Mas pelo menos acidente em rodovia, a minha chance de morrer lá é muito menor. Eu não estando trabalhando lá. Exatamente. E tem um ponto muito interessante que com pouco dinheiro, Lucas, hoje em dia o dólar estando alto, vamos supor que você consiga lá angariar $3.000 de capital operacional. Metade pode ser bônus, não tem problema. Cara, que daí você teria que colocar $1.500, mas vamos supor que fosse 3.000 de dinheiro mesmo. Isso aí dá R$16.000 aproximado. Cara, tu mal consegue comprar uma moto para você ser entregador de iFood. Não estou menosprezando isso. Mas tem que ser uma moto usada, né? Cara, aqui com esse capital você já tem ali entre $5 e $10 o PIP. Se você aprender a fazer 50 pips por semana, você tem entre $1.000 e $2.000 por mês do conforto da tua casa. Isso para começar. Então absurdo. É um problema a gente viver num país que ganha pouco, que o salário mínimo ali é 1.400, às vezes o cara ganha R$2.000, R$3.000. Mas, cara, isso também é a solução, porque tu tirar R$2.000, R$3.000 no mercado é relativamente fácil se tu fizer o que deve ser feito. Não estamos falando de 2 milhões, 3 milhões. Imagina que você ganha 2, 3 mil por mês, e aí você, num ofício, podendo trabalhar com trade overnight, né? Eu tô com
O Railon mesmo, ele é engenheiro e ele não tem tempo. Engenheiro início de carreira, ele não tem muito tempo ali para operar durante o dia. Orientei ele a fazer trade overnight, procurar trade à noite e dormir. Não precisa ser todos os dias, só precisa de um trade na semana e a meta está batida. Semana passada ele fez, como eu gravei um vídeo com ele, e bateu a meta. Tá vendo? Então, com muito pouco esforço, trabalhando, ou bota o trade ali à noite, vai dormir, acorda e vê o que aconteceu, vai trabalhar. Ou tu pode trabalhar no feriado, ou tu pode trabalhar no sábado. Hoje em dia tu pode operar criptomoeda no sábado. Tu trabalha de segunda a sexta na Matrix, sábado tu opera. Cara, com muito pouco esforço tu dobra o teu rendimento. Ganha 3, agora tu ganha mais 3 no mercado, são 6. A maior dificuldade realmente é o estudar, né? Aprender. Essa é a parte que assim, ó, sabe por que a dificuldade é aprender? É por causa da síndrome do escolhido novamente. O cara acha que ele é genial, que ele nasceu para isso, que quando ele nasceu o mundo estava esperando ele. Sacou? Ele senta no mercado agora, ele acha assim, ó, não, bom, beleza, qualquer hora que ele senta no mercado tem trade para ele. Ele senta e tem trade. O mundo está esperando o bom vivan sentar na cadeira dele. Se ele sentar 8h05 da manhã, vai ter trade, o sinal vai estar lá. Se ele sentar 9h13, vai ter trade. Se ele sentar 5h40, vai ter trade. Então, para que ele precisa ser disciplinado e acordar e ter uma rotina de trabalho para ajustar a tática? Porque tu precisa ter uma rotina para você criar a tua tática. Não é aleatório. Toda hora que ele senta no mercado tem trade. Cara, é óbvio que está errado. O mundo não está esperando ele sentar no mercado para fazer negociações. Inclusive, ele só surfa, a gente só surfa a negociação dos outros. Então, olha só. O cara acha que o mundo deve alguma coisa para ele, o mundo não deve nada. E aí ele tem que estudar, como qualquer um. Só que é um estudo gostoso, cara. Isso aqui é um estudo gostoso. No começo você fica um pouco perdido, que é swing, rally, papapá, você tem que treinar a tua mente de forma sistemática, porque o maior problema é o cara não tá presente, então ele não consegue fazer candle a candle, leitura candle a candle, ele quer olhar aqui, a hora quer olhar aqui, a hora quer olhar aqui, a hora quer olhar aqui, ele tá tipo um TDAH do trade ali. Ele tem que ter um pensamento sistemático, ler o livro candle a candle, o que o mercado está contando para você. Né? Agora, o que ele está contando para mim? Que ele vai estabelecer nova referência e vai subir. Então, qualquer trade que for feito aqui de venda é pullback. Se existir trade, é pullback. Então, não é risco maior. Sacou? Não é para pegar 100 pips em um trade de pullback. Enfim, é o que o mercado está me falando ali. Eu estou um pouco distraído aqui conversando contigo, mas é o que está me falando. Esses pontos, assim, de o cara achar que não precisa estudar, não precisa se dedicar, sabe? Ou que o problema dele é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. Não é. O dinheiro está no mercado. É problema de falta de decisão certa. É tomar decisão, é posicionamento com um grupo que realmente quer estudar, é dedicar e é aprender a gostar do processo, cara. Tu acha que todo mundo gosta de musculação? Mas é aquilo que eu tinha te falado agora há pouco, que quando a gente entra nesse processo de se propor a fazer e faz, vai ficando menos cansativo, mais gostoso e mais produtivo. Tudo vai se encaixando. O emocional fica bem mais... A autoestima fica elevada. Quando você vê que o processo está acontecendo, que você está evoluindo, mesmo que aos poucos. Mas um pouquinho todo dia, ele gera um resultado muito grande. Perfeito, exatamente isso mesmo. E o legal é que com pouco, como a pessoa já ganha pouco, então tá fácil de tirar pouco do mercado, entendeu? Tá vendo? O problema da pessoa é a solução. O problema dela é a solução, verdade. Para mim, hoje, para eu dobrar o meu rendimento é um pouco mais complicado do que para alguém, meu rendimento familiar aqui, eu dobrar ele, entendeu? Seria legal, mas é um pouco mais complicado do que para quem está ganhando R$2.000 por mês. Para ele ganhar 2.000 e virar de 2.000 para 4, é muito mais fácil do que alguém que ganha 4 virar 8, ou de alguém que ganha 8 virar 16, ou de alguém que ganha 50 virar 100. Você está vendo? Então, cara, tá ali. E não precisa que o mercado te dê milhões e milhões e milhões. Ele pode valer a pena sem te dar milhões e milhões e milhões. Vamos supor que tu ganhasse lá 3.000 e com o mercado você consegue chegar com muito esforço a ganhar 20 num termostato, porque uma hora teu termostato vai bater. Você pode trabalhar aí. Em relação a tempo e técnica vai ser a mesma coisa, só que daí tem um termostato.
Exatamente, o termostato é um assunto muito interessante que a gente deixa para outra hora. Lucas, essa primeira parte aqui desse papo está muito interessante, mas o vídeo já está bem longo. Vamos finalizar ele, que daí eu vou postar ele no YouTube. Aí vamos tomar vamos dar um break. Vou tomar um café que eu não tomei também, tá? E aí a gente vai fazer gabarito junto, tá bom? Pode ser? Tu tem tempo aí? Pode ser. Sim, sim. Tá bom, então a gente termina aqui essa aula, compartilha ali com os colegas, com o pessoal que quiser do YouTube estiver ajudando, né? Dá o like, compartilha. E daí a gente volta depois de fazer gabarito eu e você aqui, tá bom? Quer falar mais alguma coisa aí para acabar o vídeo, para deixar ele bonitão? Vale a pena estudar, vale a pena se dedicar, não cometam o mesmo erro que eu cometi, não só eu, outros também aí cometeram o mesmo e falam o mesmo. Escutem o Diego, escutem a orientação dele, bote a cara para ler os candles que vai dar certo. E o legal é que quando tu voltou, tu viu várias outras pessoas despontando que são depois da tua aula, né? Tipo, o Charles mesmo nem existia quando tu tava aqui. Olha, o bicho come pipe, cara. Porra. Né? Come pipe. Tem Felipe, tem um monte de gente aí fazendo pipe e poderia ser você, mas vai ser você aí, tá tranquilo, tomou essa decisão nova aí. Quem aí tava desanimado que desistiu também, ó, volta, seja da escola ou seja de outra técnica. Se for de outra técnica, dá uma chance que aqui tem um caminho objetivo. Não é um caminho que alguém vai fazer por você. A gente vai treinar você a fazer por você, para você ser um ser pensante aqui da escola, da comunidade. A comunidade precisa ficar forte, então precisa ter bons traders. Não é só questão de um. E para finalizar mesmo aqui, ó, uma frase que eu pensei. Quanto melhor é o trader, mais desapegado ele é, tá? Pensem nisso. Quanto mais desapegado você for, menos o termostato financeiro vai te atingir, menos os sabotadores do Behavior Finance vai te atingir. Então, comece a praticar o desapego, mas não o desapego burro, né? Não é o desapego de começar a doar todos os teus recursos, não. Mas você tem que ser desapegado. E aí você pratica o desapego, por exemplo, quando tu vai num churrasco e tu leva Heineken, ao invés de tu levar, mesmo que tu vá beber pouco, tu leva a Heineken, leva um vinho de presente para alguém que te convidou para ir para um jantar. Essa coisa tá sendo desapegado, cara. Tu não tá querendo só sugar da mesa, tá levando coisa para mesa. O verdadeiro desapego leva coisa para mesa. E foi muito difícil, eu falei para vocês nos outros vídeos aqui, foi muito difícil eu me desapegar para colocar isso aqui de graça no YouTube. Então, quanto melhor você for, mais desapegado você vai ser. Na verdade, quanto mais desapegado você vai ser, melhor trader tu vai ser, porque daí você aprende. Por isso que está escrito na Bíblia, né? Quanto melhor é dado que receber. Tu aprende a pagar o que é justo. Tu para de ficar achando que o cara desapegado, ele para de ficar achando que o serviço do outro tá caro, né? Ele pode não ter dinheiro para o serviço do outro, beleza, mas ele não acha que tá caro aquele serviço do cara, que o cara se especializou, né? Então, o desapego tem várias vertentes aí que podem te ajudar como trader e também como pessoa. Mas no trade, quanto mais desapegado você for, melhor você vai ser como trader. Mas não entendam isso como doar suas coisas. Você precisa de recursos, você precisa ser inteligente, tá? Mas pratique o desapego aí. Valeu, vamos fechar e depois a gente volta. Que hora, professor? Dá uns minutinhos, deixa eu fechar aqui. Tchau.